Olá, 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 boa noite, tudo bem? Então, pessoal, olha só, hoje, hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer e, e eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Minha especialidade é mastologia, a gente trabalha especificamente com câncer de mama, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Nessa data aí especial de combate ao câncer, o Dia Mundial. Não é especificamente o dia do câncer de mama, né? A gente acaba utilizando o mês de outubro aí para a campanha do câncer de mama, mas hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Então, vou falar um pouquinho sobre como que a gente pode, de alguma forma, fazer uma prevenção contra o câncer de mama, né, especificamente, que é da minha área. E vou também tirar umas dúvidas, né? Esses dias eu participei de um programa no rádio em Ji-Paraná e falei sobre câncer de mama e espiritualidade. Falamos um pouquinho também sobre a questão psicológica do paciente com câncer e, e eu vou responder algumas dúvidas aí sobre isso que me foi questionado, né? É, Então eu agradeço o pessoal que está assistindo. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar alguma pergunta aí no meio da nossa live, é só mandar o comentário aí que nós vamos conversando, tá bom? Bom, o que que é importante, né? Nós estamos nessa data especial, hoje aí, dia 4 de fevereiro de 2020, e hoje o Dia Mundial de Combate ao Câncer, né? É importante falar que o câncer de mama é o câncer que mais leva mulheres à morte no mundo, né? Não é o câncer mais incidente, o câncer mais incidente é pele, né? Importante cuidar também, tem todo esse cuidado, mas é o tipo de câncer que mais acaba levando as mulheres à morte no mundo, né? É o câncer na mama. Bom, de modo geral, o câncer de mama, a gente não tem uma prevenção primária bem estabelecida, né? O que é a prevenção primária? É a gente fazer alguma coisa que evite que a doença apareça, porque existe fatores que são diversos, né? São multifatoriais os motivos que levam ao câncer, incluindo fatores que não dá para mudar, como fatores genéticos, né? Fatores relacionados à questão de início da menarca, né? Da início da menstruação e a menopausa, né? Porque, de modo geral, o maior tempo em que a mulher está exposta ao hormônio feminino, maior é a probabilidade que ela tem de desenvolver um câncer, né? Então, diante disso, existem fatores que a gente não consegue mudar. Mas existem fatores importantes que hoje os estudos científicos já trazem uma grande comprovação para nós, que podem ser feitos e que isso pode influenciar, né, de uma forma que diminua a probabilidade do câncer aparecer. A principal delas, a mais importante de todas hoje, é atividade física, né? Então tem múltiplos estudos, já tem vários estudos comprovando isso, né, que a prática de atividade física, quando comparado com mulheres sedentárias, a prática de atividade física ela é um fator de proteção contra o câncer, né? Então, as mulheres que fazem atividade física regular em contrapartida com as sedentárias, é, elas vão ter muito menor probabilidade do câncer de mama aparecer, né? Fora uma série de outros benefícios que a atividade física traz. De modo geral, é uma redução da incidência muito grande, em estudos que mostram até 50%. Né? Então isso é algo que realmente é impactante, né? Na probabilidade. Então é importantíssimo a prática de atividade física na prevenção. Isso eu estou falando da minha alçada aqui, que é câncer de mama, né? Mas existem inúmeros outros tipos de câncer e já existe uma comprovação importante de que a atividade física, quando estudado com pessoas ou com mulheres especificamente sedentárias,
A prática de atividade física regular, pelo menos 4 horas por semana, ela vai fazer com que você tenha menor probabilidade do câncer aparecer, né? Existem outros fatores importantes, tá? Um fator importante também é a questão alimentar, né? Porque a obesidade é um fator de risco, né? Porque teoricamente a mulher obesa ela tem maior probabilidade do câncer de mama aparecer. Então, o cuidado com a alimentação, manter dentro de um índice de massa corporal aceitável, digamos assim, né, mais natural, compatível, ela vai também diminuir a probabilidade do câncer de mama. E isso tem a ver com o hormônio feminino, não é algo que a gente está falando de estereótipo, não, né? A gente está falando de característica física, né? Não estamos falando de estética, nós estamos falando de obesidade. Existe maior número de gordura periférica, existe maior aromatização, existe maior associação de obesidade com elevação do hormônio feminino, com síndrome metabólica, e isso também vai aumentar a incidência do câncer de mama, né? Então, o controle da obesidade, fora a questão de doenças cardiovasculares, que também é um fator importante, o controle do peso ele é um fator também determinante na prevenção do câncer de mama, né? Então, nessa data aí, hoje a gente falando sobre o Dia Mundial de Combate ao Câncer de modo geral, de todos os tipos de câncer, é importante a gente salientar isso. Existem hábitos da nossa vida que a gente tem que tomar para evitar que o câncer apareça, né? É importante também os hábitos frequentes, né? Então a gente precisa ter uma alimentação saudável no nosso dia a dia. E isso tem que ser um hábito e não simplesmente uma dieta. Eu vou fazer uma dieta. É importante, né? Você tem um profissional, nutricionista, nutrólogo, né? E que te acompanhe, mas é importantíssimo também que você torne isso um hábito. Você tenha uma alimentação adequada de uma forma geral, né? Isso vai te trazer também uma proteção importante contra o câncer de mama especificamente, mas também existem estudos mostrando essa associação com outros tipos de câncer, né? E aí entra uma coisa importante, que são os fatores emocionais, né? Existem vários estudos já também que associam câncer com aquilo que a gente sente, com as emoções, ligado a nível de neurotransmissores, né? E isso também vem de encontro ao tema que eu conversei dois finais de semana passado, num programa de rádio que eu participei, falando sobre o câncer de mama e a espiritualidade. E isso vem também há uma ligação entre os fatores emocionais, sobre os sentimentos, as emoções, aquilo que a gente sente, a nossa psicologia que precisa ser acompanhada, né? O estudo da nossa psique, digamos assim, né? Do nosso sentimento, das nossas emoções, né? Então é importante isso. Nós temos uma pergunta aqui da Marcela, que ela perguntou qual a idade certa para fazer o exame da mama. Na realidade, o exame de rastreamento, que é o exame de detecção precoce do câncer, é a partir dos 40 anos para todas as mulheres. As mulheres que têm casos na família, elas têm que fazer uma avaliação com o médico e normalmente a gente precisa fazer um pouquinho antes, dependendo da idade que o câncer apareceu na família, né? Mas um exame de mamografia, de modo geral, é um exame de rastreamento que a gente faz para todas as mulheres a partir de 40 anos. É um tipo de prevenção secundária. O que é prevenção secundária? É a gente fazer o diagnóstico precoce. Então, prevenção secundária, a gente não evita que o câncer apareça. Infelizmente, ele vai aparecer. Mas qual é o principal objetivo? É nós fazermos o diagnóstico precoce, lesões pequenas, e a grande probabilidade de cura quando a gente consegue fazer esse diagnóstico de uma forma precoce. Então, a mamografia é uma forma de prevenção? Né? A mamografia para todas as mulheres a partir de 40 anos. Com qual objetivo? O objetivo principal é que a gente faça o diagnóstico do câncer no início, às vezes antes mesmo de se formar um nódulo, né? Em formato de microcalcificações, nódulos menores, e desta forma a probabilidade de cura do câncer, quando ele
diagnosticado nos estadios iniciais, né, nos estágios iniciais, digamos assim, é muito grande, mais de 90%, dependendo do tipo de câncer. Então a gente tem altas chances de cura do câncer. Às vezes as pessoas ficam né, se questionando quando que nós vamos descobrir a cura do câncer. Na verdade, grande parte das pacientes com câncer de mama, elas estão curadas. Mas por quê? Porque conseguiram fazer o diagnóstico precoce, né? Então esse é o nosso principal objetivo, é que as mulheres tenham acesso ao médico, tenham acesso à mamografia, tenham acesso ao atendimento e possam fazer o diagnóstico precoce. Junto com isso, hábitos de vida melhores, né? Como eu falei, uma alimentação saudável, controle do índice de massa corporal, prática de atividade física regular, isso são fatores essenciais para que a gente consiga reduzir, né, essa incidência do câncer, ou caso venha aparecer, a gente consiga ter o diagnóstico precoce e esse diagnóstico ser feito bem no começo, bem no início, e desta forma a gente vai ter alta probabilidade de cura, né? E aí a gente entra nessa discussão muito grande que existe sobre as emoções, né? Digamos assim que o mundo moderno hoje, o modo como a gente vive, todas essas interações, elas têm trazido uma grande diversidade de doenças psicossomáticas, doenças psiquiátricas. Os problemas da vida se refletem nas emoções, nos sentimentos, né? E isso, de uma certa forma, pode também influenciar no aparecimento de doenças, inclusive o câncer, né? Então é importantíssimo que a gente tenha esse entendimento. Existem influências diretas e estudos já que comprovam que pessoas que têm depressão, pessoas que têm algum problema psiquiátrico grave, elas têm menor, o sistema imunológico ele vai ter uma menor capacidade de defesa, né? O corpo tem menor capacidade de reação contra os problemas que possam aparecer, né? Também, dessa forma, isso se reflete a resposta ao tratamento, né? As pessoas têm mais efeitos colaterais, né? Em contrapartida, aquelas pessoas que têm um equilíbrio, digamos assim, elas conseguem ter menos efeitos colaterais. E dentro desse contexto importante também entra a questão da espiritualidade, que foi o nosso tema lá e que gerou algumas perguntas, gerou algumas discussões. A espiritualidade, independente de religião, nós vivemos em um país onde a grande maioria das pessoas são cristãos, né? Acreditam na Bíblia, acreditam em Jesus Cristo, né? Eles creem, as pessoas creem nisso. Eu também creio nisso, né? Creio na Bíblia, creio em Jesus Cristo como Deus, como Salvador das nossas vidas. A grande maioria das pessoas tem um papel importantíssimo da espiritualidade, tanto no tratamento, né, quanto nas condições das emoções, né? É importantíssimo que a gente entenda que todos esses fatores eles vêm de uma forma geral trazer um equilíbrio, até pelo próprio nosso conceito de saúde. O conceito de saúde que a gente tem, e não é de hoje, é desde da fundação do SUS já existe esse conceito, né? É o bem-estar biopsicossocial. O que é isso? É biológico, psicológico e social. Então não é só a pessoa estar saudável fisicamente. Ela tem que estar saudável fisicamente, psicologicamente e socialmente, ou seja, inclusive no meio em que nós estamos inseridos. Então, isso é algo muito complexo se a gente for analisar do ponto de vista individual. Quando eu, como médico, atendo uma pessoa, eu tento ter uma abordagem de modo geral nesse sentido. Não só analisando o câncer pontualmente naquela mama. Não, é muito mais do que isso, né? O câncer, ele está inserido num contexto importantíssimo naquela pessoa, dentro da família, dentro daquele meio em que ela convive, dentre os colegas de trabalho. Então, é algo que traz muito mais do que só um dano físico, né? Muitas vezes, né? Então, a princípio, nós temos que ter uma abordagem bastante complexa nesse sentido e não só de uma forma superficial, né? Como muitos acham que a gente tem que fazer lá
Fazer a retirada do tumor, retira, tem que ser feito? Tem, essa é a parte física. Mas existe uma complexidade de coisas que a gente precisa analisar nessa abordagem. Né? A pessoa, o meio em que ela vive, o contexto familiar em que ela vive, o meio de trabalho que ela vive, né? Então isso tudo vai afetar a questão psicológica, e esse lado espiritual ele tem um fator importantíssimo, né? Nesse sentido, né? Então essa abordagem é importante. Vários estudos mostram que as mulheres que estão passando por um diagnóstico de câncer, que recebem a notícia de um câncer, principalmente de mama, e acabam tendo uma fé verdadeira, professando a religiosidade, expressando isso, né? Que creem em algo superior, algo transcendente, algo transcendental, elas têm muito melhor aceitação do diagnóstico, têm muito melhor respostas ao tratamento, têm menos efeitos colaterais à quimioterapia, né? Então existem estudos hoje que comprovam isso de uma forma já muito categórica. Então nós não temos dúvidas mais sobre isso, né? Então é importantíssimo que a gente tenha essa abordagem, independente de religião, né? Lógico que ninguém vai ficar tentando convencer ninguém a mudar de religião, converter ninguém nisso, não é esse o sentido da conversa. O sentido da conversa é que as pessoas precisam entender que neste meio, nesse contexto em que ela vive, a parte da espiritualidade, da religiosidade que ela tem, é importante no enfrentamento da doença, porque isso tem a ver com o meio social que ela vive. E como eu acabei de falar, o bem-estar é biopsicossocial, é biológico, psicológico e social. Então isso também é importante, né? Independente se seja num templo, em algum lugar ou na família, isso tem uma relação direta, né? Então aquele apoio, ela entender que existem pessoas ali que fazem oração por ela, que estão torcendo e estão fazendo algum tipo de campanha, isso também é motivador. Então todo esse meio social que envolve esse lado da espiritualidade é extremamente importante, né? A Mayumi aqui, Dr. Mayumi perguntou: silicone é um fator de risco para o desenvolvimento do câncer de mama? Teoricamente não, o câncer de mama especificamente não, né? Então é importante as mulheres entenderem. A prótese de silicone utilizada por estética, né, ou inclusive a gente utiliza as próteses para fazer reconstrução mamária, quando a paciente perde a mama por câncer, né? Então, a prótese ela não tem fator direto associado com câncer de mama, né? Existiu aí alguns probleminhas com alguns tipos específicos de prótese que foram também tiradas do mercado, né? E que estavam ligados com algum tipo de linfoma anaplásico. Então isso levou até um alarde sobre esse assunto esses tempos atrás, mas é importante que, de modo geral, não existe esse risco aumentado, tá? Então o fato da mulher ter prótese de silicone ou colocar a prótese de silicone não torna ela uma paciente de alto risco. Tem que se ter alguns cuidados com o diagnóstico. Na mamografia existe as incidências um pouquinho diferentes que tem que ser feito para se aumentar a capacidade de detecção de alguma lesão, de alguma alteração, mas de modo geral, o uso da prótese, inserir a prótese não tem nenhum tipo de risco a mais, tá? O Cirlei perguntou: nódulo de mama pode evoluir para um câncer? Então, na realidade, o câncer é um tipo de nódulo. A gente só precisa entender que todo carocinho que aparece na mama a gente chama de nódulo, de modo geral, né? O que é importante é a gente entender que nódulo benigno, então aquele nódulo que é o que mais acontece, são os nódulos benignos. Os nódulos benignos, que a gente normalmente faz controle, faz acompanhamento, a probabilidade dele virar um câncer é muito menor do que um câncer novo aparecer, né? Então essa possibilidade é muito pequena. Então, normalmente as mulheres que a gente faz controle, faz aquele acompanhamento semestral, que tem nódulos e que tem esse medo, essa preocupação, justamente a gente, habitualmente quando eles são pequenininhos, a gente não mexe nele, porque pela característica do exame, pela característica da imagem, essa probabilidade dele virar um câncer ou ser um câncer é muito pequena.
Então, habitualmente, a gente só controla e só acompanha, né? Então, Cirlei, você pode, de modo geral, ficar tranquila. Estatisticamente, nódulo benigno, ele, a princípio, ele não vira câncer. Essa probabilidade é muito pequena, mas, mesmo sendo benigno, tem que acompanhar. Eu já tirei nódulos benignos de 10, 20 centímetros, gigantes, trazendo alterações, trazendo assimetrias, deformidades, então tem que acompanhar. Não é porque o nódulo não é câncer ou não vai virar câncer, significa que ele não pode trazer problemas, não é isso, tá? Mas de modo geral a probabilidade é muito pequena, né? É, vamos lá aqui, tem algumas pessoas fazendo perguntas e eu acabo tô interrompendo para a gente ir atendendo aí as perguntas. Bom, mas de modo geral, voltando a falar sobre a questão das emoções, é importantíssimo que nós tenhamos esse cuidado, né? A gente precisa entender esse lado, faz parte da abordagem, então nós não podemos mais simplesmente ter uma visão física da pessoa, achar que aquela pessoa, eu como cirurgião que opero mama, eu simplesmente vou tirar a doença da mama dela e acabou. Isso não existe, né? Nós precisamos entender todo um contexto envolvido nisso, precisamos entender tudo aquilo que está envolvido na pessoa, né? Então o meio em que ela vive, então não adianta nada eu estar fazendo o melhor trabalho do mundo, cirurgicamente falando, se psicologicamente essa paciente está desequilibrada, se emocionalmente ela está abalada, né? Se ela, vamos dizer, ela está revoltada com Deus, como já aconteceu várias vezes, da paciente abandonar o tratamento por conta de acreditar que Deus ia fazer um milagre na vida dela e ela se trancar, né? Então o paciente acredita em Deus, mas ela se revolta com Deus porque ela acha que aquilo que está acontecendo é um castigo de Deus na vida dela e ela começa a entrar num ciclo de oração e ela acha que simplesmente se trancar dentro do quarto, se isolar do mundo, Deus vai curá-la sem promover nenhum tipo de tratamento, né? Então, nós precisamos entender que se a gente não conseguir entender a pessoa como ela vive, eu também não vou conseguir fazer minha parte do tratamento, né? Uma paciente como essa, quando ela some do consultório, a gente precisa ir atrás, entrar em contato com a família, entrar em contato com o marido. O que aconteceu? Não, ela está cética, ela acha que Deus vai curar, então vamos lá, vamos conversar, vamos ter um outro tipo de abordagem, porque é assim que nós precisamos nos comportar. Não adianta eu achar que só quem está ali e está se propondo é algo que a gente precisa ir lá, extirpar a doença, extirpar o câncer de uma forma cirúrgica, que o restante, né, vai ser feito. Então a gente precisa ter esse entendimento, né? Também a interação com a equipe, né? O câncer de mama, habitualmente nós precisamos fazer um tratamento multidisciplinar. Nós, como mastologistas, fazemos a parte cirúrgica do tratamento, o oncologista faz a quimioterapia, o radioterapeuta faz a radioterapia, mas nós precisamos trazer os outros profissionais para isso. As pacientes que acabam entrando num ciclo é normal, né? É como se fosse um luto, né? E esse luto ele precisa ser acompanhado por um profissional. Quem que é o médico que cuida das emoções? Quem que é o médico que cuida da mente, das doenças mentais, as doenças somáticas, aquilo que nós manifestamos através do nosso sentimento? É o psiquiatra. Então vamos trazer os colegas para ajudar e promover esse tipo de cuidado, de tratamento. Os psicólogos que fazem a parte da psicoterapia, que trazem esse cuidado, algumas vezes precisa de tratamento medicamentoso, né, nesses momentos iniciais, sim, né? E é importante essa abordagem da religiosidade, da fé, né? Essa abordagem do que a paciente está sentindo em relação a isso, de como ela está enfrentando isso, de como ela responde ao tratamento. Isso é bastante importante para nós, porque isso faz diferença no final, né? Isso já está muito mais do que comprovado, né? Então existem inúmeros estudos relacionando, né, a serotonina, né, alguns tipos de neurotransmissores, a própria noradrenalina, né? Então existem fatores importantíssimos ligados a isso em que a gente precisa ter
cuidado, né? Então é importantíssimo que nós tenhamos esse cuidado, né? Esse cuidado com a pessoa como um todo e não simplesmente com a parte física ali que está passando por um problema, né? É, então, esses níveis de noradrenalina, serotonina, dopamina, que vêm trazer oscilação, principalmente quando se tem o diagnóstico do câncer, quando a gente faz esse, esse comunicado para a paciente que a partir daquele momento existe uma confirmação de que ela está com câncer, e tem que existir uma preocupação de como vai acontecer essa aceitação, esse enfrentamento, né? E isso envolve o lado psicológico e o lado espiritual de uma forma gigantesca, né? Então é importantíssimo. As pessoas que têm fé, que creem e que conseguem manter um equilíbrio emocional para promover o tratamento, comprovadamente elas têm melhores índices de cura, têm muito menos efeitos colaterais, melhor cicatrização. Por quê? Porque tudo que o nosso corpo reflete a nível de neurotransmissores uma melhor. Promove vamos dizer assim, o funcionamento geral do corpo ocorre de uma forma melhor, né? O nosso sistema imunológico trabalha de uma forma melhor, nosso sistema de cicatrização funciona de um modo geral. Então, nós precisamos sempre ter esse cuidado geral, né? Não adianta nada, como eu falei, operar uma paciente, ela está psicologicamente acabada, né? Vai morrer de depressão, o que vai adiantar, né? Então nós precisamos ter esse cuidado sempre, né? E é importante essa questão da fé, né? É importante essa questão da espiritualidade, questão da religião, porque esse momento é o momento em que muitas vezes a paciente se sente acolhida, muitas vezes é nesse ambiente religioso do templo, ou nas orações, ou nas campanhas em que as pessoas promovem, isso é importante, a pessoa recebe isso como uma energia, né? Aqueles que creem recebem isso como algo que pode ser realmente realizado. Mas é importantíssimo também que a gente tenha essa abordagem do médico, porque isso pode refletir no trabalho dele, né? Como eu citei esse exemplo da pessoa que abandonou o tratamento, se trancou dentro do quarto porque disse que Deus poderia curá-la, né? Então a gente precisa ter uma abordagem, um entendimento de que muitas vezes esse Deus que ela crê vai nos usar, nos capacitou, nos trouxe o entendimento, nos deu acesso à informação, nos deu a possibilidade de estudar, de nos aperfeiçoarmos, de estarmos aqui frente a frente com ela para podermos, através de nossas mãos, promover esse tratamento, promover essa cura, né? Então, assim, independente do lado espiritual, nós precisamos fazer com que o paciente entenda que nós estamos ali também com uma missão e, dependente da religião que ela crê, é importante fazê-la entender de que muitas vezes aquilo é a oportunidade que Deus está dando para ela, de que através de nossas mãos nós possamos promover essa cura, muitas vezes possamos promover esse milagre na vida dela através da medicina, né? Então é importantíssimo toda essa abordagem, né? É importantíssimo que nós tenhamos esse entendimento. É importantíssimo que nós, profissionais também da área da saúde, consigamos lidar dessa forma mais ampla, né, da visão da pessoa que está ali na frente. É lógico que nós precisamos sempre atuar conforme os protocolos recomendam. Os protocolos, eles existem porque foram estudados. A medicina baseada em evidência tem que ser mantida. Toda a ética tem que ser mantida, né? Mas associado a isso, ninguém vai contrapor, né? Isso é associado, são fatores que a gente se associa, né? É importante. Bom, eu sou cristão, né? Creio, né? Hoje em dia sou evangélico e creio em Deus e creio num Deus que pode operar milagres, mas isso não me isenta de ter uma abordagem ética, independente de religião, uma abordagem ética de que a pessoa precisa ter esse bem-estar psicológico, esse bem-estar social, e isso tem a ver com a espiritualidade, isso tem a ver com a fé que a pessoa professa, isso tem a ver com ela crer em algo transcendental, em algo que está superior, em algo que ela não consegue enxergar, né? Então,
é importante que a paciente entenda que nós façamos parte disso também na vida dela, que não é simplesmente extirpar ali o câncer, extirpar a doença fisicamente, sendo que esse cuidado, né? E isso também tem a ver com o ambiente que ela vive, o ambiente social que ela vive, com a família, né? Eu não costumo dar diagnóstico de câncer para nenhuma paciente que esteja sozinha, que não esteja acompanhada. Por quê? Porque é um momento de compartilhar também essa, esse momento difícil, né, que a pessoa passa. Ninguém gosta de receber um diagnóstico de câncer, e tampouco eu, como médico, gosto de dar esse diagnóstico para a pessoa, né? Mas nós temos que ter muita cautela de como fazer isso, porque o modo como eu falo com o paciente é o modo como ela vai reagir àquilo, né? Então eu preciso ter cuidado, ter sabedoria, ter discernimento para conseguir, de uma forma mais natural possível, fazê-la entender de que isso faz parte de um processo e de que esse processo vai depender de um tratamento que vai ser feito físico, mas que ela vai precisar também de um apoio familiar, que ela vai precisar de um apoio com psicólogo, de que ela vai precisar de um apoio que seja com o líder espiritual dela, com o líder religioso dela, porque é o bem-estar biopsicossocial. Nosso dever como profissional é cumprir essa demanda ética que está ligada à parte física, mas isso não nos isenta também da responsabilidade do ser humano, da pessoa que está ali na nossa frente, ligado ao meio em que ela vive, ligado à família, né? Então, de modo geral, eu venho tirar essas dúvidas aí, né, sobre essa associação da espiritualidade com o câncer de mama. E isso faz muita diferença, né? Isso já está muito mais do que comprovado, que a resposta imunológica, eu estou falando fisicamente, viu, gente? As mulheres com câncer de mama que têm fé e que creem que vão ser curadas, elas são mais curadas de fato. E são mais curadas de fato porque há uma melhor resposta física, há uma melhor resposta imune, há uma menor, como eu falei, tem menos reações, menos efeitos colaterais às quimioterapias, né? E é importante a gente fazer a paciente entender, a pessoa entender que ela vai fazer parte de um processo que normalmente aí entre a cirurgia, quimioterapia e radioterapia vai durar aproximadamente 1 ano, às vezes um pouco mais, que ela vai fazer um controle, um acompanhamento mais rigoroso, principalmente nos primeiros 5 anos, e que essa probabilidade de cura dela é muito grande, né? E que ela vai passar por tudo isso, como existem inúmeras outras pacientes e pessoas que passaram pelo câncer e que hoje estão curadas, né? Eu convivo e vivo com isso todos os dias e posso dizer que a grande maioria dos pacientes, principalmente aquelas que têm um diagnóstico no início, a probabilidade e a possibilidade de cura delas são muito grandes. Isso existe múltiplos estudos já comprovando isso cientificamente, né? E todas essas abordagens ligadas à nossa emoção, ela vem somente corroborar e confirmar tudo isso, né? Então tem a ver com o nosso sistema imunológico, tem a ver com a nossa resposta. Então é importantíssimo que a gente tenha, né, o cuidado, né, com essa pessoa, com essa paciente, de que ela precisa manter, né, distante dos transtornos depressivos, né? Não é o momento. Ela já tem uma doença grave que é o câncer. Ela não precisa, o que menos ela precisa nesse momento é de uma depressão ligada a esse diagnóstico. Às vezes ela já carrega isso anteriormente e a depressão ela vai se aprofundar. E aí a gente precisa da equipe toda, precisa do psicólogo, precisa do psiquiatra para a gente conseguir controlar isso, né? Mas já está muito mais do que comprovado em que a resposta inflamatória, todas as reações, a resposta de cicatrização daquelas pacientes que têm níveis, que mantêm os níveis melhores, né, no sistema imunológico, elas estão ligadas às pessoas que conseguem ter esse enfrentamento melhor da doença, as pessoas que conseguem
ter otimismo, né? Enxergar lá na frente que isso é um processo, que esse processo vai ser doloroso, processo que vai ser difícil, mas que lá na frente a cura vai vir, seja ela crendo, né, que isso é algo que realmente Deus colocou como um propósito na vida dela e que ela vai ficar curada por isso, que Deus vai operar um milagre, né? Mas ela precisa entender que isso vai acontecer muitas vezes pelo tratamento. O tratamento veio para isso, né? Os nossos dons, aquilo que nós estamos aqui, a nossa missão, né, como profissional, e foi nos dado conhecimento para que também pudéssemos agir diante do propósito que Deus nos colocou aqui frente a frente com essas pessoas, né? Então, estou esclarecendo aí algumas coisas. Já estamos indo para o finalmente aí, já estamos há algum tempo aí. Mas é isso, pessoal. Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, eu estou à disposição. Hoje aí nesse Dia Mundial de Combate ao Câncer, é importante que a gente tenha muito mais, né, diagnósticos precoces, né, muito mais diagnóstico do câncer no início. Por isso que eu reforço aquilo que eu falei no início da live, para que todas as mulheres a partir de 40 anos façam a mamografia de forma preventiva, para que a gente consiga fazer o diagnóstico precoce, o diagnóstico no início, e a mudança de hábitos, que isso é importantíssimo, né? Os hábitos de vida, uma alimentação saudável, a prática de atividade física, né? E todo esse lado emocional aí, espiritual, que é importante. Já está muito mais do que comprovado, muito mais do que estabelecido, né? Se você está passando por um problema psicológico, um transtorno ligado à depressão, ligado ao desequilíbrio emocional, é importante que você busque tratamento, porque está muito mais do que comprovado que isso pode trazer complicações mais graves lá na frente, tá bom? Então, um grande abraço, vou encerrando por aqui, oro que Deus abençoe todos vocês, e qualquer dúvida nós estamos aí à disposição, nas redes sociais, pode mandar suas dúvidas aí que nós vamos esclarecendo, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço, boa noite.